Olá, conselheiro. Olá, João. Você ensina com mais um episódio e a gente sempre vai buscar algo diferenciado, pessoas com diferentes posições e objetivos e a gente sempre acha, né? Assunto diferente é legal, né? É. E ainda mais um assunto tão diferente mesmo, né? Porque Sim. não é um assunto que se fala todos os dias, né? Sim. Hoje a gente vai falar de uma coisa bem interessante. E eu acho legal, assim, que a gente percebe, a gente gosta disso, né? Quando a gente fala nos bastidores do Você Ensina, buscar isso, né? Por que as pessoas se interessam, às vezes, em itens, né? Que faz tanta diferença para a nossa sociedade. Mas às vezes a gente usa, faz, precisa, mas a gente não se interessa tanto, né? Não é tão comum. E tem pessoas com história bacana, né? Sim. Que tem propósito. Eu tenho certeza que um monte de gente hoje vai aprender coisa nova, que talvez nunca tinha escutado, talvez. O conselheiro aconselha sobre mobilidades? Olha, sobre isso não, eu só vou falar para andar de bicicleta para fazer bem para as pernas, né? Que também ajuda, né? Faz bem para a saúde, né? Mas a gente sabe que a mobilidade ela é muito mais do que isso, Sim. né? Então eu gostaria de saber quem está em cena aqui hoje. Quem está em cena hoje? Bom, hoje sou eu, Solange Salva. E tem um pouco de história para contar, ideias para trocar. Quem é a Solange? Bom, eu sou de formação arquiteta. A gente muitas vezes fala, bom, o que você faz, né, quando a gente vai se definir, né? Só que de arquitetura eu acho que eu fiz uma grande formação, que ela é para a minha vida. Por quê? Porque a gente fala de projeto. Projeto é uma coisa que geralmente você tem um problema e você tem que achar soluções, né? Eu quero construir uma casa, o terreno é desse tamanho, ele é plano, ele é aclive, eu tenho tanto de verba, eu gosto mais do neoclássico, eu gosto mais do moderno. Cada cliente vem com uma demanda e depois vem a demanda da família. Então, o que é o projetar? Né? Muitas vezes é você olhar para esse cenário, trabalhar com todas as variáveis que ele tem e buscar soluções, né, que contemple a necessidade, muitas vezes, as vontades, os desejos, os sonhos, né? Então é uma combinação de tudo isso. E o projeto ele vai para a vida da gente, né? Então eu acho que todas as outras coisas aonde eu atuei e atuo, sempre é essa questão. Quer dizer, o que é que eu posso potencializar no sentido de criar em cima de problemas que podem gerar soluções, né? Soluções, muitas vezes... Eu acho que você está definindo bastante o seu lado hoje. Mas a gente queria antes A gente vai cutucar um negocinho. Vamos provocar mais ela. Nós não somos entrevistadores, nós somos provocadores. Nós somos provocadores. Bora lá. Pode falar, você estava falando. Você está expondo bastante a sua Solange hoje, mas a gente gostaria de saber quando você entrou em cena lá quando criança, a Solanginha correndo, filha de quem, nasceu aonde, quem é a Solanginha? Então, a minha família é engraçado, minha família ela é toda de imigrantes italianos e espanhóis que vieram para o Brasil e vieram pobres, não tinham cultura, eu digo, de estudar e tudo mais, só que meu pai e minha mãe, os dois tinham 9 irmãos, mas eles tinham uma coisa, eles queriam Quem deixar... Quem é o pai e a mãe? O Elmo e a Luzia. Elmo e a Luzia. Luzias? Luzia. Luzia. E aí eles queriam deixar para as filhas realmente um caminho com estudo. Era uma exigência que a gente se formasse. Na cabeça deles, era o melhor investimento que eles podiam dar para a gente. Quantos irmãos? Sem nunca... 4 mulheres. Tudo mulher? Tudo mulher. Eita, olha que maravilha. Eu brinco que o sonho da minha mãe era que todas fossem cabeleireiras, né? Ou médicas. Aí, a minha irmã ficou médica, a mais velha. Estudou, fez medicina, tal, se formou. E eu, até 15 anos, imaginava ser médica. Mas assim, eu tinha acho que aquele sonho de filme, de roupa branca, sei lá o quê, hospital, né? Mas quando eu me deparei um pouco que essa realidade não era bem só isso, falei, não tem nada a ver com medicina. Sim. E... Como é que foi aí daí a Solanginha lá aconteceu que nasceu meu onde? pai, São Paulo. São Paulo. Meu pai sempre foi do comércio, né? Com carnes, açougues e depois de construção. E aí eu acho que quando eu estava também com essa idade, o que influenciou de uma certa forma, ele fez um projeto de uma casa
para a gente mudar. E era uma casa totalmente moderna, que não tinha ninguém da família assim com esse tipo de coisa arrojada, concreto à vista, teto com abóbadas, era arquiteto contratado. Então aquela coisa assim, sabe, de você ver materializar uma outra história. Eu acho que isso também me impregnou numa decisão, né? E fora isso, antes de eu ir para a universidade, eu fui para uma escola, que era uma escola que tinha muita gente, muitos artistas, era uma escola que pensava muito diferente. E isso, eu também descobri outro mundo. Descobri o mundo da arte, descobri o mundo da música, descobri que a gente pode pensar diferente, que o mundo... E isso também, eu acho que foi uma das coisas que me influenciaram. Que assim. legal. Por exemplo, vamos dizer, assisti o Teatro Macunaíma, né, quando foi a primeira encenação, eu falei, não, mas eu preciso levar meus pais para assistir isso, porque eles têm que ver que isso é diferente, que existem outros mundos. Então, sempre foi uma coisa que me tocou muito, esse lado de você ampliar as informações, né? Assim, que eu acho que isso toca as pessoas, né? Chegam nas pessoas, assim como você chegou tem para mim. Filhos? Tenho 2. 2 filhos? Tenho o Fernando. Ah. Então, meus 2 filhos e a Marília. E os 2 são arquitetos. Olha, que eu pensava lá como minha mãe, eu queria um advogado médico. Mas o Fernando, ele é muito bom na área de projetos urbanos, de projetos de cidades e tudo mais. Ele esse ano mudou para a Suíça, está cursando na ETH, o doutorado dele final. E a Marília está aqui no Brasil, arquiteta também, ela faz cinema e direção de arte e continua com os projetos de arquitetura, tanto de reformas, construções e interiores. Então, seguiu os passos. Ela sempre gostou da arte também. E os filhos também foram na mesma linha. E eu também me deparei que, como minha mãe, não, pelo amor de Deus, vai um para cada área. E no fim todo mundo veio. E aí, além de empresária, né? Você é arquiteta, teve essa trajetória aí familiar, legal, uma base, né? Do Elmo e da Luísa e tal. Tá. Como é que daí você, agora a gente te trouxe, até porque a gente se conheceu e é um trabalho tão bacana esse interesse pela mobilidade. Como é que surgiu a mobilidade na história da Solange? Bom, surgiu porque assim, eu sou uma apaixonada por revista. Lá atrás, por isso que eu falei, eu fiz arquitetura, fui fazer história na Unicamp, porque a minha ideia junto, né? Então, história até não terminei, fiz 3 anos. Mas era o que era? Era pensar estética, era pensar história da arte, era pensar... E eu imaginava uma carreira universitária, que eu ia fazer assim, né? Sim. Só que não foi isso que aconteceu. Eu saí de lá e meu primeiro trabalho foi numa agência e eu fui cuidar de uma revista, que na época existia uma revista Iris de fotografia. Era uma revista... Aí esse escritório fechou e eu fui contratada pela editora para fazer a revista. E eu, muito nova, tal, virei diretora de arte. Eu falava, gente, mas esse projeto precisa ser uma coisa mais clean. Tá falando de fotografia e o negócio era carregado, tal. Convenci os donos de fazer um projeto gráfico, de a gente repensar como deveria ser a revista, né? Enfim, ok. Com isso, eu já acabei indo no mercado para uma outra editora que também tinha uma revista de aviação. Na outra que eu fui, era uma revista de aviação, só que eu me tornei sócia. Fiquei durante 13 anos nessa revista como sócia também. Então, cuidava da área de arte, mas cuidava de toda a coordenação editorial, a comercial, tal. Era voar, a gente começou a fazer voos paqueras, porque eu falava, por que a gente não vai que nem a 4 rodas? Vamos adesivar, naquela época adesivar era muito difícil, mas vamos adesivar aqui, teste, né? Teste voar. E a gente fizemos vários, até quando o Rolim trouxe o Caravan, que é um avião robusto para pista de grama, para ser testar para o mercado, e a gente foi testar. Enfim, foi uma experiência muito legal. Mas como tudo na vida, né? Empreender é difícil, tal. Acabei, depois por vários motivos, acabei montando o meu escritório mesmo, e com isso fui me deparar com uma outra área, que é o terceiro setor. Eu fui fazer um primeiro evento da doutora Ruth Cardoso em Brasília, e com isso a conheci. E aí fiquei apaixonada, era o início do terceiro setor. Aí, com essa história, eu fui também me qualificando. Sim. Aí fui fazer GV,
FIA, cursos de terceiro setor, de marketing. E o terceiro setor, você começa a mexer, começa a se apaixonar e começa a querer... Então eu segui depois com essa miscelânea. Eu até falava, mas doutora Ruth, uma pessoa que lá começou com arquiteta, hoje está assim, essa... Ela falou, você não entendeu? Que não existe aquela coisa assim, que o importante é você atuar em vários lugares mesmo, e isso é até uma riqueza, mas eu nunca achava que era riqueza, eu achava que era um grande defeito. Só que essa vida é assim, nem tudo que você planeja é tudo que você faz. Uma parte sim, outra parte não. E aí eu continuei com revista, sempre com revista. Tinha uma revista que a gente praticamente encerrou agora na pandemia, que era a Copema, que é de uma construtora de Ribeirão, uma revista customizada e muito interessante, e sempre com jornalistas também muito legais, assim, pessoal super bom, qualificado. E então eu acho que tem esse encanto, né? Aí você começou a ter, assim, forçar e até exaltar o propósito para as coisas, talvez. Sim, né? Propósito. Aí sim, porque começa a querer ajudar para cá e para lá e já não é só mais empreender para ajudar alguma coisa. Porque você nos vários sentidos, né? E eu acho que é engraçado isso. Você vai carregando formação para as outras suas atuações. Por exemplo, eu fui fazer um curso de sustentabilidade na Dom Cabral, um dos primeiros. E assim, no momento em que era muito início. Aí me deparei com uma separação, parará, e continuei com o meu escritório, mas você carrega essas coisas para você tentar aplicar. Eu fiz engenharia mecânica. Aí, tá vendo? Eu trabalhava numa multinacional de trator terraplenagem. Então. Eu larguei engenharia mecânica no 3º ano. E agora eu falo de relacionamento. Olha que maravilha. Eu faço vídeo. Eu acho que tem isso. A vida não só leva a gente para as coisas, mas a gente leva a vida para as coisas também, né? Que eu acho que são as coisas que a gente que toca, né? Sempre eu acho que a gente é tocado e a gente quer também. Quando tem outros profissionais envolvidos em algum projeto, aquele que sabe tem múltiplas inteligências, não é bom. Não é porque que sabe de tudo um pouco. A pessoa, você vai falar assim, tá, engenharia mecânica não tem nada a ver com roteiro, mas teve uma organização numa multinacional que me ajuda hoje. Ser criado dentro de uma... E hoje eu me pego fazendo, eu acho que eu preciso ter essa estratégia também de organização dentro de... É isso que eu digo, eu acho que assim, eu acredito cada vez mais que eu acho que, na verdade, são várias Solanges aí que você traz para essa atuação, é uma bagagem que você tem. E às vezes a criatividade vem daí, né? Sim, você tira de um outro lugar onde ninguém coloca ali naquele outro lugar. A tua forma de pensar, de olhar para a coisa, de interagir com as pessoas, tal, às vezes você já interagiu numa outra experiência que você Solange, carrega, o que você vê assim, ó, a arquitetura, o que ela pode o que ela tem em relação, que ela entra ali na mobilidade. O que você sempre estudou, o que você entende muito na mobilidade, onde entra a arquitetura? Assim? Eu acho que a arquitetura aí pensada mais, eu até vou falar, a gente pode pensar a casa, o prédio e tudo mais, a questão dos bairros, né? Tá. Por exemplo, hoje a gente vê uma coisa da arquitetura, muitos prédios estão sendo construídos, tem comércio embaixo. Tá. Porque o que acontece? Nos lugares em que você tem aqueles grandes muros, você tira não só a mobilidade esse funcionário da casa chegar ali, como é que ele vai atravessar esse trajeto para ir da casa dele até chegar lá, ou seja, não tem vida, né? Inclusive a segurança é mais problemática, né? Então, quando você tem vida nos lugares, que eu acho que é um projeto que ele já vem acontecendo, a gente está olhando São Paulo aí em vários lugares, vários bairros, muitas vezes em estações perto do metrô, ou sei lá o quê, você vai ver que tem um outro tipo de ocupação. Então, eu acho que a arquitetura ela interage com esse planejamento. Com esse planejamento. Tá. E se você pensar em uma coisa maior ainda, que é aí o projeto cidade, tal, que a gente hoje já fala muito em cidades inteligentes, né? Quer dizer, porque ninguém resolve nada sozinho, né? Então, eu acho que o que é muito legal hoje em dia é a integração, né? A conexão e a cooperação entre vários players, são vários projetos para poder dar soluções. Né? Soluções pensando o quê? Pensando no bem-estar mesmo das pessoas, né? Numa coisa que seja
é tua cidade, é teu lugar, é teu bairro, né? Então, Você é paulista, né? sou. E aí São Paulo cresceu assim de uma maneira absurda e desorganizada. Mas assim, eu conheço várias cidades do Brasil também. Eu ainda considero São Paulo mais organizado do que muitas cidades. Você acha que São Paulo tem jeito para poder se adaptar e ter uma funcionabilidade melhor na própria cidade? Eu acho assim, olha, é muito complexo se você pensar em projetos de cidade. De cidades. O que eu tenho visto em algumas coisas, por exemplo, se você vai pegar a Espanha ou se você pega alguns lugares, ou até Nova York, um exemplo que me ocorreu aqui agora. O que acontece? O planejamento, ele não pode ser um planejamento de curto prazo. Tá. O teu planejamento, ele tem que ser de longo prazo e conversado com todas as pessoas, com a sociedade, com as empresas, com o governo, gerar políticas públicas e tal, e você garantir que aquilo seja feito por um período. Vou aqui dar um exemplo bem assim, mas, por exemplo, quando Nova York trocou todos os canos, que eram os canos de ferro, então existia um desperdício infinito de água, porque os canos tinham vazamento. Sim. Aquilo lá você não trocava aquilo num ano, certo? Então foi um processo, né? A longo prazo e que tem que ter a cooperação de várias gestões. Exatamente. Muda governo ou muda governo, tanto faz, mas você tem aquele plano de 30 anos, de 50 anos. Quer dizer, então algumas coisas é você garantir que isso seja feito. Eu vou dar um outro exemplo que eu acho muito legal. Seguinte, eu morava ali na Lapa, de pequena. Meu padrinho morava perto, uns 3 quarteirões. E tinha eu não sei se eu posso chamar de riacho, pequeno, que era lá no fundo do quarteirão dele. E eu me lembro que eu fiquei muito feliz, quando canalizaram e fecharam esse riacho. Sim. Porque era chique para mim. Nossa, aquilo era sinônimo de evolução. Entendi. Imagina como ficou chique agora perto da casa do meu padrinho e tal. Só que depois, quando eu estava trabalhando até com a doutora Ruth, teve um projeto que chegou perto da gente lá, que era ao contrário, que era dos córregos limpos. Eu acho que era Sabesp, se não me engano, então tinha que entregar os córregos limpos. O que acontecia? A Sabesp podia fazer um esforço, por quê? Porque o córrego fechado, você perde a drenagem, então a tua questão de enchentes é muito maior e tudo mais. E o córrego limpo era você entregar o córrego para a sociedade, vamos dizer, né? Ele limpo. Sim. Só que depois de um mês ele já estava sujo. Mas onde estava o problema? Porque ele não conversava com a comunidade também. A comunidade, muitas vezes a gente fala, se ela recebe tudo pronto, ela não participou, não é dela, não tem o pertencimento. Entendi. Então, quando você tem uma ação de pertencimento, que você... a cidade me pertence e eu pertenço à cidade. Então, eu também cuido de outra forma. Entendi. Né? Quer dizer, e isso você faz de várias maneiras, né? É mais difícil você integrar todo mundo? Claro que é. Porque né, é muito mais difícil, mas é o caminho para que as coisas deem certo. Né? E nas cidades a gente percebe que, principalmente no Brasil, as coisas não andam por gestões, né? Então um não quer continuar o que o outro fez. Você acha que tem mais problemas na sua visão, os entraves, né, para a gente melhorar a mobilidade, melhorar a cidade como um todo, mais problema de educação do povo ou de educação da política, de gestão? Eu acho que é a gestão. Por quê? Claro que as pessoas, todos nós aqui, a gente carrega as nossas culturas, nossas formações, né? Sim. Sei lá. E eu vejo, olha só, vou te dar um exemplo dessa questão da educação. No próprio metrô existe uma campanha que está lá, gentileza gera gentileza, alguma coisa desse tipo. Espere a pessoa sair para você entrar, para você ver. Eles têm que estar batendo nisso, né? Quer dizer assim, é uma coisa que não está dada só. A nossa própria questão, eu acho que até da educação com o lixo, porque você imagina quantos lixos, quanto isso gera numa cidade, quanto para onde isso vai, muita coisa, né? Que tipo de transporte, né, tal. Então, vamos dizer, existe. Agora, não é só a educação também, porque uma gestão pública que também vai mexer com tudo e num prazo, ela vai poder estudar várias formas de fazer esse tipo de soluções, trazer esse tipo de soluções, né, com a participação de vários
como digo, de várias entidades, sejam associações, sejam os representantes, empresas. Eu acredito muito nessa solução conjunta, mas ele tem que estar um projeto garantido que você não vai mudar, você vai alcançar aquilo, né? E mas tem tanta coisa como mobilidade. A gente conversou esses dias aqui com até a parte psicológica, né? Que foi um escritor. Tem tantos assuntos que o adulto e as cidades têm que ficar remendando e promovendo e consertando, sendo que por que não são debatidos desde a escola? Trânsito é uma coisa que é educação. Né? Porque a minha filha às vezes me pega no meu pé, ela dá um... né? E isso é legal. Puxa, é verdade. Uma bronca do filho, né? Ou uma chamada de atenção. Né? Então, por que não debate isso na escola? Por que a escola está preocupada, às vezes, com outros assuntos que não era nem para estar passando perto? E a educação alimentar. A cantina da escola tem fritura, tem um monte de coisa. Ninguém está preocupado com saúde. Depois ficam todo mundo, numa certa idade, tentando ensinar o adulto a comer eu acho que melhor, até alguém né? levantar a bandeira. Mobilidade é uma coisa assim também, né? Aí você falou de educação no trânsito, né? Que, por exemplo, é o que o metrô tenta implantar. Espere as outras pessoas saírem para você entrar. É educação, né? Isso é educação. Eu me lembro, eu era mais novo na época que foi proibido... não podia mais andar sem cinto de segurança, que era obrigatório o uso do cinto de segurança. Sim. Só foi na multa. As pessoas... O começo foi, taca a caneta. Era um castigo, não era pela segurança. Eu acho que é o seguinte, a cidadania, quer dizer, que a gente conseguir perceber que esse espaço é nosso, né? Quer dizer, de quem vive, de todos têm que ser respeitados nas suas diferenças, né? Eu vou dar um exemplo que eu achei o máximo. Esses dias meu filho me falou: mãe, eu fui multado na Suíça. Eu falei: mas multado como? Não, porque a gente mudou, pegamos todas as coisas de lixo de papel e fomos colocar no lixo. E tem o dia certo do papel, o dia certo do vidro, tarará, era o dia certo do papel. Só que eles colocaram numa sacola e só colocaram tal. Daí chegou a multa e eles viram que eles tinham que ter amarrado esse lixo. Não poderia colocar sem amarrar. E como eles conseguiram, a princípio, tinha uma carta, sei lá, uma coisa dele que estava ali e localizaram de quem era o lixo. Então, você vê, é só educação? Não. É também você ter, de fato, a fiscalização com uma punição. Infelizmente, não sei se é o mundo que é assim, porque a gente fica imaginando, eles todos na Suíça incorporaram esse comportamento. Não são multas. É educação normal, não é uma educação, porque depois você tem que punir. Então, sim, mas assim aí fica punitiva a educação com medo. Tem a educação pro respeito, que é lá de trás. Meu filho também. Meu filho, ele recém-chegado na Irlanda, tomou uma multa de 70 euros com a bicicleta. Então, a gente não está acostumado que a bicicleta aqui pode andar em qualquer lugar. Aqui faz tudo. Então não é vamos dizer, não vamos incriminar como um grande erro dele. Ele aprendeu aqui que pode andar em qualquer lugar. Sim. Então aqui é certo, lá é errado. Lá é errado Porque andar em qualquer lugar com a bicicleta, você pode atropelar um pedestre. Então lá... tem suas regras. Vem aqui, multa. Ele ficou bravo, ficou interno, ele falou. Fiquei bravo interno, mas falei, aqui eu tenho que mudar a minha cabeça. Que, né? Mas por que lá eles respeitam? Porque não é punição. Ele já não pode, não dá, não é... eu acho que talvez sei lá, uma coisa até para a gente pensar depois e refletindo, né? Eu não sei que, tudo bem, existe uma educação que se incorpora, mas você não consegue garantir que isso se incorpora sempre. Eu não sei se é o ser humano que às vezes abandona um pouco as... Então precisa dessa sistemática para uma sociedade. Por isso que eu disse, viver, assim, né? A escola é onde estão reunidos e fresco, né? Aprendendo tudo. Se aprender desde já o comecinho, correto, né? Desde o seria comecinho, melhor. É verdade. Né? Alimentação, mobilidade, tudo, né? Desde o começo você pega ali, a criança já entende, cresce com novos valores, né? Respeitando outras coisas. Quando a gente fala aqui de soluções para a mobilidade, eu acho que é uma coisa bem interessante que... Veja, quando a gente fala em mobilidade, é desde você estar de carro, de trem, de metrô, de avião, de tudo, de barco, de bicicleta, a pé, né? Então a calçada importa, né? Quer dizer, mas o que acontece, uma coisa que eu tenho escutado muito no setor ferroviário, metroviário, né? É assim, uma sugestão de criar como se fosse uma comissão técnica.
Por quê? Muitas vezes as soluções, é aquilo que a gente estava falando. Politicamente, você tem, às vezes, um esforço de um ou esforço de outro que, às vezes, está de mão dadas ou com uma empresa, alguma coisa, e vai priorizar, às vezes, não a melhor solução, né? Então, muitas vezes, quando ela tem um viés técnico, você consegue pensar em soluções que estão ali para serem viáveis, né, com questões tecnológicas, inovações e também que respeite a questão de sustentabilidade e tudo mais, mas num padrão, numa decisão técnica. Depois, quem vão ser as empresas que vão fazer, como vão fazer, são outros 500. Né, para que a gente não corra mais esses riscos tão grandes de ficar só decisões políticas, sem estar... né? Porque o entrave é ali, né? Aí se gasta-se muito, depois não consegue terminar aí vai o dinheiro e aquela solução não é adequada, porque aí. Tal, então, né? Aí encontra, acho que a educação e a organização desde a infância, para você já não ter, inclusive, essas atitudes quando viram política. Sim. Não, eu acho que essa tua aposta, João, você que está, talvez eu já vivi com filhos também, isso é independente disso, mas de fato você até citou uma coisa que eu acho que é importante, por exemplo, a questão da saúde, da questão alimentar, né? Isso não é só a escola, mas também eu já tive outros lugares do terceiro setor que traz a família para trabalhar também essa questão, porque se a família também não é impregnada com essa questão de, poxa, é melhor eu vou gastar até menos, muitas vezes, com legumes, com isso, com aquilo, do que eu comprar só industrializados e tal. Então, eu acho que, de fato, é uma das grandes... Por isso que a gente aposta muito numa educação de uma população, que faz a diferença, né? Só que ela leva um tempo, leva geração, né? Então, assim, é tipo fundamental. Um trocadilho com o programa, entra em cena já certo, né? Sim, desde o comecinho, né? Não precisa mudar a cena depois. Então, agora, uma outra coisa que é interessante é que a gente, aí falando da revista exatamente... que ferrovias elas deixaram de participar da história do Brasil, né? Hoje, eu ia você ia pegar isso, então pergunta. Eu estava aqui agora pensando nisso, eu quero perguntar. É assim, ó, o que você acha? A pergunta era ser bem isso para jogar para você. O que você acha que falta no Brasil hoje para a mobilidade? Eu vejo que as ferrovias elas foram deixadas de lado no investimento mesmo. Quando eu era criança, eu tinha aquele sonho de ir para o Rio de Janeiro de trem, ou então descer a Serra de Santos de trem e tal. E hoje não tem mais isso. A gente tem alguma coisa de transporte, eu moro perto de uma estação de trem, mas no Brasil hoje, o que você pode falar das ferrovias, o que deixou de ser feito, ou o que falta? Eu acho que é uma pena, né, na verdade, porque realmente é um transporte para um país nessa do tamanho escala, do nosso. Né? Assim, eu acho que ele não só lá atrás, mas como hoje baratearia muito mais até muitos produtos. Só que a gente não tem as ferrovias, né? Isso foi de políticas que foram acontecendo e priorizando outras formas. Então, eu acho que assim, o que acontece? Os setores de transporte, eles não têm que ser priorizados ou esse ou aquele. Eles têm que hoje se pensar numa questão integrada. Até que ponto, por exemplo, uma ferrovia menor que vai ligar cidades vai viabilizar um maior desenvolvimento para aquelas cidades que ele liga, né? Ou às vezes até um potencial de turismo que a gente tem. Hoje a gente já está começando a ter mais essas ações. Ela ajuda no desenvolvimento local. Ela fomenta o turismo, quer dizer, as pessoas gostam de visitar. E quando você vai visitar um lugar, o que você gosta? De tomar o suco do lugar, sei lá, a torta, o bolo da não sei onde, o prato típico, comprar, sei lá, geleias de lá, ou então o artesanato local, né? Então, isso tudo movimenta uma economia, gera trabalho e amplia o desenvolvimento social e econômico. Então, a gente também tem que olhar, porque assim, além de ser uma coisa muito legal. E outra, tem também o que a gente tem que considerar a questão de eliminação de gases, né, de poluição. Sim, também isso faz muita diferença também. Né? Agora, o que falta, eu acho, são políticas públicas mesmo, focada em integrar esses... O Brasil teria estrutura hoje? Estrutura eu sei que tem espaço também, mas para construir novas ferrovias em outros trajetos... Por exemplo, hoje a gente tem uma malha ferroviária, mas
poderia surgir uma nova, ou ele vai brecar hoje, do jeito que a gente está hoje, ele breca em política lá, não pode mexer nessa área, não pode fazer tal coisa. Ambiental. Nessa área ambiental também. Por exemplo, eu acho que a gente tem um movimento que começou a renascer, né, que são com as autorizações, mas elas estão ainda, vamos dizer, um pouco embaçada como isso vai se deslanchar, né? Como é que isso... então, aí vão envolver várias questões, né? Tanto... eu acho que assim, a gente está começando, por isso que a gente aposta muito nesse setor, que é um setor que vai contribuir muito socialmente com esse desenvolvimento, né? Em todos os sentidos, seja de passageiros, seja de cargas. Hoje a gente vê a logística, por exemplo, de cargas, né? Que o e-commerce ampliou mais e mais. Então, é um grande entrave. Então você tem isso muito nos commodities, né? Ou seja, para a soja, para o aço, mas você não tem, às vezes, para a indústria no geral. Mas a gente ouve poucas discussões, pelo menos a gente, né? Tem o movimento da revista que vocês estão... Então... teria que ter mais, discutir mais, para até ter mais gente querendo entrar para o setor. Pessoa, sei lá, o meu amigo hoje falou, minha filha passou lá no Rio de Janeiro, estou por um apartamento, não sei o que lá, a gente estava conversando, ele falou, eu falei, ela vai estudar o quê, né? Ela falou, engenharia naval. Olha, que é uma coisa difícil o jovem falar, eu quero ser engenheiro naval, uma menina, né? Mas a mobilidade, por exemplo, se tem mais revista, mais programa, mais discussão, não desperta mais gente interessada em... Então, vou te dizer, eu sou nova no setor. Eu vim para esse setor também porque... por atuar com revistas, uma das coisas, com eventos, né, que eu acho que foram as últimas minhas atuações mais fortes aí. E o que acontece? Já virou propósito, né? Exatamente. Eu acho assim, de quem a Beni Landini, essa gente que criou tudo mais, eu acho que ela sempre teve esse olhar, né, de ampliar essa discussão do setor. Então, a hora que a gente gera mais conteúdo, a hora que a gente leva esse conteúdo com mais facilidade para mais pessoas, né, as pessoas também despertam para esse interesse, falam, olha, eu nunca pensei nisso, ou então, né, e vai gerando um movimento maior. Pensando nisso, que como a gente assim, constrói conteúdos, a gente também está pensando aí já estamos com esse projeto, de colocar no ar um programa ele é baseado basicamente em entrevistas com um dos nossos colaboradores que tem assim uma história, um conhecimento incrível, né, que é o Jean Pejo, e aí a ideia fomentar o assunto, né? A entrevista muitas vezes ela é uma forma mais leve de você, não é um texto, tem essa história que a gente fala aqui, e a tua história pessoal, que a gente traz tudo junto. E às vezes fica uma forma mais gostosa de você absorver e discutir, às vezes, uns conteúdos que não são... E nesse tipo de bate-papo também surgem muitas curiosidades que as pessoas têm e às vezes nunca ouviram mesmo. Você a gente brincou no começo. Que a gente usa, depende e não se dá conta, né? De que é importante, que a gente precisava discutir ou ajudar. E outra coisa, às vezes você está andando pela rua... Você não está pensando em carro, mas quando você resolve que você vai trocar seu carro, você começa a olhar, não, olha esse aqui, olha aquele outro, ou sei lá o quê. Então, quando alguma coisa te bate, te entra, você é sensibilizado por algum assunto, você começa a olhar mais desse assunto, né? E é isso que a gente quer, que mais pessoas despertem esse interesse e que essa informação alcance mais pessoas para que esse debate seja mais rico, né? Para que seja mais iluminado esse setor com toda a riqueza que ele tem e pode trazer. Dona Beni, que é estudiosa, entende tudo da mobilidade, gosta, fala com brilho nos olhos sobre o assunto. Uma vez eu fui fazer um trabalho junto com ela lá em Paranapiacaba. Cara, é apaixonante, cara. Não é mais uma gravação. Vira um negócio que até hoje o lugar é maravilhoso, guarda toda a história, tem um lugar... história. As pessoas, elas gostam de histórias. Quando você conta algo e tem uma história envolvida naquilo, faz muita diferença. Conselheiro, inclusive, ele foi dar uns conselhos. Não, eu vejo, por exemplo, nessa área de ferroviária,
Eu cresci no bairro do Jaraguá, então eu lembro que ali era um dos últimos bairros que tinha a cancela ainda, né? Sim, é isso mesmo. Então, para eu ir para a escola, às vezes dava problema na cancela, a gente tinha que descer do ônibus e ir andando para poder passar ali. E eu lembro da história que a gente pegava o ônibus, o trem ia até Jundiaí, no Clube Ferroviário Jundiaí, sei lá, e eu lembro disso. A história para mim ferroviária no Brasil, ela ficou lá para trás. Entendeu? E aí eu acho que quando você retoma isso, você faz as pessoas se apaixonarem por história. E aí faz as pessoas pensarem no assunto. Sim, e por exemplo, completando isso, você vê, se você vai no Rio hoje e anda com VLT, ela é uma história recente, ela vai também te apaixonar. E ela é bonito, às né? vezes não precisa ser uma história antiga, às vezes como a gente está falando, mas uma história nova. Por quê? Porque, poxa vida, como é que esse negócio funciona? Ou sei lá o quê, como ele é rápido, como ele é bom na cidade, como ele... Entende? Então, você também é tocado por esses assuntos, de até entender, às vezes, como é que é essa inovação, o que mais que a gente tem, ou sei lá o quê, né? Então, eu acho que assim, quando a gente amplia esse debate, essas reflexões todas, eu acho que é um caminho muito legal, assim, das pessoas se envolverem e serem envolvidas, né? Porque você foi tomando gosto pelo assunto, foi para a revista. Você vê, mistura arquitetura, sempre trabalhou com revista. O terceiro setor, e aí faz sentido, vai virando começa a se misturar. Vai. Surgem as ideias, né? Isso é muito interessante. Agora deu vontade de andar de trem até. Faz tempo que eu não ando de trem. Você andou com a Maria Fumaça ali em Jaguariúna? Eu andei de Maria Fumaça. Eu gosto disso. Uma vez eu fiz um trabalho para uma multinacional, eu tinha que cobrir um evento para os americanos, tinha um monte de pessoas de outros países, inclusive tinha italiano e tal. E aí a Caterpillar, ela fabrica um motor que manobra as máquinas. Tá. Motor recente, novo, tá lá num pátio, que puxa de um trilho, estaciona no outro e faz a manobra. E no evento, para ficar bonito, eles fizeram todo um coquetel na beira daquele negócio histórico, que é a estação, que eles mantêm. E deixaram aquele carrinho de manobra lá, o motorzinho, parado em frente. Então o que todo mundo achou? Que era proposital, o coquetel ali e o carrinho ali. Daí todo mundo ficava lá, tirando foto do motor Caterpillar, tal, Caterpillar. Não era esse o grande lance do evento. Aí teve a surpresa no meio do evento. Aí o cara no microfone pediu, né, para todo mundo que saísse dos trilhos, tal, porque a gente ia fazer uma apresentação. O manobrista vai lá, tira aquele carrinho e aí vem lá no escuro, à noite, naquele breu, começa um barulho da Maria Fumaça. Nossa, E acende aquela luz enorme. Então, foi sensacional. E ela chama atenção, E aí chegou a Maria Fumaça, estava todo mundo achando que a gente ia... Aquele carrinho ia puxar um vagão que estava parado lá e a gente ia andar com aquilo lá, né? E não, daí veio a Maria Fumaça. Então, você vê, a gente encantar as pessoas, que a mobilidade te leva para todo lugar, né? Nós precisamos da mobilidade. E eu acho que, assim, como você falou, está no dia a dia das pessoas, né? Então, eu acho que é uma discussão que as pessoas também estão mais antenadas, né? Assim, eu acho que a ideia sempre é trazer mais informações, né? E de uma forma legal também, trazer um debate gostoso, né? Sim. Então, esse é o nosso propósito também. A revista, como um programa, é voltado para o setor. A revista, eu acho que é para o setor, né? Mais para o setor. Não, né? a revista hoje, ela lá atrás, talvez ela tinha uma coisa mais forte realmente com as ferrovias, né? Mas ela vem também mudando, como todo mundo, o mundo muda, né? E se atualiza, tal. Então ela tem tanto as ferrovias, como ela tem a interligação com os modais. Então ela fala um pouco de portos, de aeroportos, caminhões. E a gente tem uma boa parte de mobilidade, tanto a mobilidade urbana como a mobilidade no seu geral, né? Então, eu acho que isso como a gente fala, a gente está sobre trilhos, né? E nos trilhos, e eu acho que assim... Nos trilhos da mobilidade, né? Você anda de bicicleta? Eu ando de bicicleta. O conselheiro aconselha as pessoas na bicicleta? O personagem é o conselheiro. Eu ando de bicicleta. Eu ando de bicicleta. Eu sempre gostei de bicicleta, pedalo. Eu acho que essa parte até de mobilidade para uma cidade igual São Paulo, ela tinha que ter um investimento ainda maior nessa parte, né?
Mas ó, se eu fosse prefeito de São Paulo, sabe a primeira coisa que eu ia proibir? Bicicleta na Marginal Tietê. E eu ando de bicicleta. Na Marginal, mas na Marginal, na ciclovia. Não, na Marginal, na pista mesmo. Assim. Tem alguns aventureiros. E sempre tem, né? E eu acho aquilo muito perigoso. E eu sou um cara que eu tenho bicicletas. Eu ando de bicicleta, eu tenho mountain bike, eu tenho bike de triatlo, que eu já pratiquei triatlo, então eu tenho bicicletas, né? Mas eu vejo ali, quando tem grupos pedalando na própria pista da Marginal, eu acho isso muito perigoso. Então eu acho que tinha que ter um investimento para fazer na lateral do rio mesmo, igual tem na Marginal Pinheiro, de fora a fora, para a pessoa poder cruzar São Paulo de bicicleta, sabe? Porque eu acho que aonde tem carro, não tem que colocar uma bicicleta, aonde tem que ter o espaço para ela, mas o carro não tem que dividir o mesmo espaço, porque é muita injustiça ali, é muito perigoso. Não, né? E numa via como essa, né? Bem complicado. Como a gente falou, né? Tem que ir aprendendo e trazendo os projetos, até mudar todo o conceito. Não, mas eu já ia ser odiado, né? Eu acho se legal. eu fosse prefeito. Já iam brigar comigo. Aí tem esse projeto lá, como você falou, da Marginal Tietê, né? Então... Eu acho bacana que nem eu conheci lá um dono de uma construtora que ele é propósito de vida. Só constrói onde ele faz todo o estudo para construir um prédio, se tem condições de ser muito, muito fácil, perto de metrô, perto de escritórios. Ele não constrói em qualquer lugar. Tem um terreno lá, prédio. É uma preocupação, né? Então, esse tipo de... Ele não quer só vender, ele quer construir uma cidade melhor. Porque se todo mundo só pegar o terreno e construir, vai virar um... Pois é. Não tem como escorrar aquilo depois. Que eu falei, quando você não tem um projeto pensado mais a longo prazo, aquele exemplo que eu dei do Riacho que foi fechado, né, tal, e hoje a gente sabe muito mais, né, que você imagina São Paulo, quanto que tinha que foi também canalizado e que hoje a gente poderia estar de outra forma, né? Então tem coisas que às vezes ela não acontece antes, às vezes até porque não se tem exatamente esse conhecimento, e tem coisas que é pelo próprio atropelo, por interesses e etc e tal, né? E aí é isso que a gente fala de um projeto mais a longo prazo, que passe pelas administrações, né, públicas, mas que seja respeitado, que seja construído com todas as mãos, né, e com especialistas, né. Mas ó, você vê, né, a gente fala, eu queria saber também quem é o cara, às vezes a gente vê, por exemplo, no trânsito, quem mora em bairro mais afastado percebe isso. A pessoa não é daquela região, ela vai lá e ela decide fazer uma mudança numa via, no trânsito, que ele acaba complicando mais ainda o bairro do que facilitando para quem já conhece a região. E assim, por isso que a gente até falou no começo, São Paulo é uma cidade que ela cresceu muito desordenada, né? Em bairros principalmente, né? E aí tem aquele subida e descida, e ruas estreitas, né? Pequenas. E aí, para mexer nisso, sem calçadas. Então, imagina para a pessoa, para ela poder pegar um ônibus, ela tem que andar muito. Para ela poder pegar um trem, ela tem que pegar um ônibus e pegar um trem. Para ela poder chegar em qualquer lugar é mais difícil, né? Eu acho que a prioridade de transporte público, nesse caso, para uma rede grande, né, com a sua capilaridade, assim, é fundamental nesse sentido. Coisas locais, né, eu acho que aí existe, sim, pensar em conhecimentos de engenharia de trânsito mesmo, né, em todos os tipos, mas que isso seja um desenho mais coerente como todo, e não... Agora, essa questão que você fala, às vezes no local, acontece muito isso mesmo. Esse farol podia para cá, agora pode para lá, atrapalhou tudo, virou congestionamento, ou sei lá o quê. Porque às vezes ou não foi bem estudado, ou sei lá, né? Às vezes a gente pega, ou não fizeram uma ponte nova no acesso aqui da Marginal, que passava muito lá, porque é o meu caminho... Estava construindo a ponte e todo dia eu passava naquela construção e falava assim, meu Deus do céu, como é que eles vão pegar todo mundo que vir para a ponte e jogar todo mundo na pista local? Vai acabar com a pista local. Eu sou leigo, né? Sou usuário. Você achava isso antes? Eu passei um ano ali falando, não é possível que não vai ter uma saída para local e para expressa, porque se eu vou para Osasco, eu pego a expressa, não vou tumultuar local, certo? E eu ficava indignado. E inauguraram a ponte, dito e feito, todo mundo corta caminho por lá, entupiu ali aquele lugar, era inviável. Eu ia para a ponte antiga lá do João Dias, porque não tinha condições.
4, 5 meses depois, fizeram uma obra e abriram. Mudou. Cara, ninguém estudou como que ninguém enxergou isso antes, né? A gente, usuário, tá falando, meu Deus do céu, tava em obra ainda. Vai dar errado. Dá tempo ainda, vai. É o que você incrível, falou no né? começo sobre a sociedade participar. Exatamente. Quando eles incluem a sociedade nisso, se eles tivessem conversado com quem é da região, quem ia utilizar, você vai utilizar, o que você tem aqui para agregar. E aí, se tivesse escutado, tinha feito antes, não tinha. Porque é aquela velha história, né? A gente sempre acha que sabe o que o outro precisa, né? Eu acho que assim, isso é um dos grandes ensinamentos da doutora Ruth, né? Que a gente, por exemplo, no município, você vai chegar para algum trabalho social, o município, ou seja, aqui, tanto faz, você sempre vai achar que você sabe o que é melhor para aquela comunidade. Sim. Não, a comunidade tem um saber dela. O seu papel é fazer fluir esse saber e trabalhar esse saber com os outros saberes. A pessoa que pensa assim, Solange. Isso, é a pessoa, esse pensamento é da pessoa que faz pelo outro, é a pessoa que serve o outro. Isso tá o nobre. É a pessoa se preocupar com o outro antes de pôr o conhecimento dele. Eu sei o que eu estou fazendo, sabe? Essas coisas. Então, quando a pessoa tem isso, eu acho que funciona melhor. Porque aí é feito pro outro. Não pro seu nome. E com o outro. Né? E com que você incluiu junto. Isso. Então, eu acho que assim, existem. Porque geralmente é aquela história, já reparou isso, às vezes até em coisas da gente. Você sempre acha que o que teu amigo, você, no lugar dele, faria isso. Tudo bem, mas escuta ele, tem esse exercício de escutar, né? Para fazer uma conversa, uma outra visão. Então eu acho que colocar no lugar da pessoa. Também escutar, porque a gente é difícil a gente escutar o outro, né? E não é fácil isso socialmente, por exemplo. Você imagina numa cidade como São Paulo, sei lá, são 15 milhões, eu acho que São Paulo, e se você colocar Grande São Paulo, acho que a gente está perto de 20, 25 milhões, eu não sei. Então, você imagina, é muito diferente você trabalhar num negócio desse. É que nem você tem que colocar no lugar, por exemplo, moto, caminhão, ônibus e carro. Né? Sim. E hoje em dia tem mais os... Vamos fazer um treino, começar a colocar um no lugar do outro. Complicado. A moto, a gente eu ando mais de carro em São Paulo, eu não trouxe moto, vendi e não andei de moto. Morro de medo de assalto, não do trânsito. Mas você não tem o direito de mudar de faixa. Não tem. Com o carro. Você não tem. Não, aqui não. Não pode. Do jeito que tá moto você agora. Tem que ir lá para São Caetano, mas você não vai entrar no Morumbi. Bom, eu sou motociclista, ciclista, pedestre e motorista. Então eu ando de tudo. Você tem uma experiência boa. Então assim... Aí eu quando de moto dá uma paradinha pro cara... Isso, vai porque sabe, né? Porque você vê que tem um monte de moto atrás de você, se você não der passagem, os outros também não vão dar. Então aproveita, deixa o cara entrar. Deixa o cara entrar. É isso, andar de moto. E é perigoso. Mas você sabe que no Você em Cena, que nós estamos nele, o treinamento é assim. Que a gente começou com treinamento para audiovisual. É você pegar o cara que passa o TP, pra gente ler. Aqui a gente não tá lendo, tá? Mas a gente lê. E pôr ele para ler na frente de uma câmera, para ele ver. O exercício que eu estou fazendo agora, de um ano para cá, é também me colocar, às vezes, não gosto, eu prefiro estar atrás das câmeras, mas tem que se colocar. Como é que a gente pode dar opinião para alguém se a gente não vivencia? Né? Isso. Como é que a gente quer falar como fluir uma conversa se a gente não vivencia? Né? Não é pelo exemplo de alguém que a gente faz e que lá deu certo que eu vou aplicar em todo mundo. Não dá para replicar igual. Né? É verdade. Não, e tem umas coisas que eu fico pensando. Hoje em dia, você que é o conselheiro, eu vejo muita coisa assim. De você, por exemplo... criar na sua vida determinadas práticas e persistir nelas, né? Então, eu vou falar uma prática minha. Adoro fazer bolo. Tá. Só que você fica um tempo sem fazer. Aqueles segredos, aqueles aprendizados que você teve naquele bolo lá que você fez, né? Por exemplo, esse aqui eu deixei o forno um pouquinho menos. Daí você fez outro na outra semana, isso aqui a calda eu engrossei até esse ponto. Aí passou 1 ano, 2 anos, sei lá, que eu não fiz o bolo, você vai fazer aquilo que você já tinha tido experiência, tá dentro de você ainda, mas não como uma coisa que você tá na ativação, né? Porque aí você volta, quando você põe em hábito novamente... hábito, a força do hábito. Isso, lá, né? aí vai retomando, né? Mas é aquele lance, quando você tem as mesmas decisões
e as mesmas certezas e ter as mesmas atitudes, você passa a ter os mesmos resultados sempre, né? Então isso é o que cabe muito. Por exemplo, uma pessoa, igual você falou, se ela não conhece o outro lado, se ela não conhece o bastidor, ela não conhece esse lado, a pessoa que não é arquiteta não conhece o lado de ser pedestre, de ser motorista e tal, ele não se colocar no lado do outro lado e ela só agir desse jeito, ela vai ter os mesmos resultados sempre, né? Então se você quer mudar o resultado, você tem que mudar o jeito de fazer. Sim. Então é se colocar em outra posição para aprender a fazer outras coisas, né? Vamos passar a andar de moto, de bicicleta. Você gosta de moto, que eu sei, você só não tá andando. Não, Né? tem medo. É que eu acho que precisa. Eu gosto disso, mas é perigoso, né? A gente sabe que tem que tomar cuidado. Bom, esteve em cena então a Solange, obrigado. Eu adorei o bate-papo, mas agora eu fiquei com obrigada. vontade de andar de trem. E eu de moto e de bicicleta. Olha lá, tá vendo? Vamos, que tem um Eu preciso monte de arrumar uma passeio bicicleta. rolando, eu vou colocar. Aí, ó. Eu moro aqui perto, eu consigo vir de Você bicicleta. vai vir de bicicleta? Eu já olha vim aí. a pé. De domingo, né? Caminhando eu vim. Porque tem um trecho ali que à noite não vai dar, mas Entendi. é o medo mesmo, né? Mas obrigado, viu? Acho que tem que Eu que despertar esse agradeço assunto. o espaço. A gente, eu, a Beni Landini, da Sou fã revista dela. Sobre Trilhos. A gente agradece muito. Qualquer dia a gente traz a Avenida. A gente está aqui, eu acho que assim, é um trabalho que a gente sério, divertido, com propósito, com vontade, né? abertos para ampliar nosso debate, para pôr luz no nosso setor aí de ferrovias, metroviário e tudo mais, né? Então, nosso propósito, né? Nossa vontade, como você encena, é trazer os assuntos, principalmente colocar as pessoas em cena, como a gente no começo abordou. Você como ser humano, porque chegou Por que chega onde porque chega, chegou na né? revista. É verdade. Então muito antes legal. a gente tem que conhecer as pessoas. Todo mundo entrou em cena com algum motivo. Então isso que a gente quer conhecer, essas histórias, primeiro da pessoa até porque que ela chegou onde ela está. Não, foi um prazer imenso. Eu só tenho a agradecer estar com vocês. Gostei Um dia a muito gente do fala o lado bate-papo, dela Solange. empresária e tal, mas tudo bem, é muito. Aí tem outros lados que a gente vai focada, deixar. muito determinada. Falo sobre tudo também, até agora, você viu, já sei um pouquinho mais. Isso. Sempre falando sobre novos assuntos, Tem que aprende seguir lá coisas o novas. Conselheiro. Ó, para quem quiser seguir, é o Conselheiro Oficial no Instagram. Muito bom. A Solange já vai me seguir já. Nossos parceiros aqui, né? A Mônica, que não esteve aqui hoje, mas também de vez em quando está aqui, a Mônica Simões, trabalha no SBT. A Isolar, que faz toda a nossa acústica aqui do cenário, dentro da sala. do shopping, né? O Shopping Parque da Cidade tem essa parceria com a gente tá aqui, e a Isolar apostou e está dando esse silêncio, essa privacidade. A gente pode cantar aqui, e a gente tá aqui ninguém ouve. É verdade. E a gente está no Pocket Studio, né? Não pode deixar de falar do Pocket Studio. Sem esse esses estúdio parceiros, não... maravilhoso aqui, para quem quiser Achei conhecer. Muito simpático. Muito legal muito aqui, legal. né? Moderno, rápido, funciona. Dentro do Perfeito. shopping, né? Muito gostoso isso, Muito né? legal. Que a gente quer fazer Parabéns. isso, trazer bons projetos como mobilidade. Muito Tá bom? legal. Valeu, obrigado, Solange. Obrigada também. Obrigada, João.